Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Camila, Lucila, Tereza. Boa noite, Jennifer. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa a nossa live. Boa noite. Hoje eu vou esperar só mais um pouquinho para a gente seguir para falar desses temas tão caros para a gente. Boa noite, Roberta. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda. Boa noite, Hermínia. Olha meu Buda, Hermínia. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Fátima. Bem, eu vou começar e as pessoas vão terminando de entrar aos poucos. Hoje nós vamos falar sobre amor e depressão. E a pergunta que eu faço, boa noite, Roberta, a resposta que eu faço, que eu não sei se nós vamos conseguir responder, que aliás eu digo que o propósito não é nem responder, né? Tá rindo. A questão maior é nós produzirmos questões, parar para refletir sobre os afetos. É exatamente sobre isso. Bem, eu vou iniciar a live explicando aos senhores o porquê do tema, amor e depressão. A relação, eu acho que vocês merecem saber o porquê do tema e quais são os percursos que eu vou fazer. Os percursos ficam geralmente muito claros, eu sou psicanalista, e eu caminho pela psicanálise, pela filosofia, sobretudo Spinoza e Nietzsche, e pela literatura estrangeira. Vamos lá. Foram 2 motivos que me levaram a fazer esse tema, né? Fazer essa live sobre esse tema. O primeiro é que, como é de conhecimento da maior parte dos senhores, eu sou bicheira. Bicheira convicta, bicheira no sentido de amar os animais, de proteger os animais, de resgatar, mandar para a clínica e depois cuidar da saúde, colocar para adoção, enfim, né? Eu amo os animais, muito. Admiro a forma de ser, a ingenuidade, a entrega gratuita, a autenticidade e a incondicionalidade. Enfim, assim sendo, meu Facebook é 95% pedido de socorro e de ajuda para os animais. Faço também pelo WhatsApp. Em ambos, envio pedido de compartilhamento para cães que foram roubados, resgate para cães e gatos que foram postos nas ruas, resgate para animais atropelados, enfim, ajuda para os animais que o ser humano, covardemente, os impõe sofrimentos, torturas e atrocidades, não raro até a morte. Em geral, tenho resposta nesse tipo de postagem e respostas rápidas. Então, esse tipo de postagem portadora de notícias ruins, eu tenho respostas rápidas. Mas, a cada dia mais, as pessoas estão se conscientizando de que os animais não são coisas, são seres sencientes, ponto. Qual é a dificuldade de se entender isso? É a pergunta que eu faço para aqueles que ainda não entenderam. Eu não consigo imaginar uma pessoa que acha que um animal não sente dor. Não consigo imaginar uma pessoa que se sinta superior a outro ser humano. Não é a um animal, não, é a outro ser humano. Nós não somos nem superiores à natureza, nós não somos superiores aos animais, nós não somos superiores a outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto de partida muito interessante. Bem, vamos seguir adiante. Então, nessas postagens tenho respostas.
Eu falei respostas, não ações. Entretanto, posto também imagens, cenas, vídeos curtíssimos que são lindos, sensíveis dos animais com os humanos ou dos humanos com os animais. Afinal, não existe só crueldade. Há também amorosidade com os animais. Na última sexta-feira, dia 23, vi no Instagram um vídeo lindo, lindo demais, um encanto. Um rapaz deitado, aparece só o rosto, e um gato lindo. Com a patinha delicadamente, ele vira o rosto do rapaz, o gato está assim ao lado dele, delicadamente ele vira o rosto do rapaz, para ele, né, para o gato, e fica esfregando o focinho dele no nariz do rapaz, ao mesmo tempo que mantém a patinha suavemente pousada no rosto do rapaz. Uma cena linda, linda. Linda, linda, linda. Assim como a ambrosia, de acordo com a mitologia, considerada o manjar dos deuses, está para os deuses do Olimpo, essa imagem conduz a minha alma para o Olimpo da alegria. Em outras palavras, conduz e reafirma minha alma no que há de melhor e mais potente, a vida. Eu acho essa imagem, como outras, né? Lindas, lindas, lindas. Sabe aqueles vídeos que potencializam a gente, que fazem o dia da gente ficar mais colorido? Pois é esse tipo de vídeo. Mas, acreditem, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Enviei seguramente para 10 ou 12 pessoas. Nada. Ninguém. Depois eu enviei de novo para outras pessoas, aí 2 responderam. Prestem atenção. Mas, se chego como mensageira do apocalipse, cães atropelados, gatos muito doentes, gatos sem pedaços do rostinho, cães na mais absoluta magreza, cães vagando desnorteado em movimentadas avenidas, etc., 90% das pessoas me respondem. Quase ninguém efetivamente faz alguma coisa. Mas a resposta é muito rápida, né? Mostram compadecimento e saem fora. Bem, é um alvoroço. A minha pergunta é, por que isso? Por que as pessoas... A depressão, ela não acontece do nada. Eu estou fazendo esse percurso para nós chegarmos aos episódios depressivos. Se você envia uma postagem de bem-estar, de contentamento, de alegria, raramente nós temos uma resposta. Agora, se você envia, houve um atropelamento aqui na minha rua, nossa, você fotografou? E aí, as pessoas... elas têm um interesse, uma curiosidade por tudo aquilo que nitidamente as entristece, que nitidamente as enfraquece. Bem, eu pergunto, por que será isso? O que está acontecendo com as pessoas? Como assim? Por que tanta atenção para as desgraças, para as desaventuras, para o sofrimento, para aquilo que despotencializa, que enfraquece? É para que a gente possa refletir. Porque nós temos o hábito de apontar sempre para o outro, né? O outro quer assim, o outro... Não, vamos pensar em nós, cada um de nós. Por que nós fazemos isso? Por que os filmes que mais têm recorde de bilheteria são filmes agressivos? São filmes tristes. Então, nós temos que parar para pensar no que é que está acontecendo. Não é com o outro, é comigo, é com cada um dos senhores, é com a humanidade. A humanidade está se alimentando
de notícias tristes, de notícias catastróficas. Bem, a vida em sua totalidade ou inteireza é naturalmente composta por forças ou afetos opostos, alegria e tristeza, medo e coragem, sonhos e pesadelos, felicidade e infelicidade, contentamento e descontentamento. E eu ainda me arriscaria a dizer que a oposição das forças ou dos afetos é uma das causas do nosso movimento existencial. Se nós fôssemos movidos apenas por uma força, talvez nós não nos movimentássemos. Nós nos movimentamos porque nós somos um campo de forças opostas. Queremos, não queremos, gostamos, não gostamos. Numa situação em que você pensou que você fosse ter coragem, você teve medo. Na outra que você achou que ia ter medo, você teve coragem. Então, eu sempre digo, a psicanálise tem uma metáfora que eu acho muito bonita. O sujeito é como uma moeda, que tem cara e coroa. E essa moeda está em constante rodopio. Um lado, o que caracteriza uma moeda? Ela tem duas faces. Então, um lado é ódio, no outro lado é o amor. Ela está rodopiando. Então, horas cai o amor, horas o ódio. Ora, alegria, ora a tristeza. Ora o contentamento, ora o descontentamento. Então, essas forças opostas é que nos colocam em movimento. Bem, então, a causa do movimento são essas forças opostas. Aspas, vou fazer uma citação da filósofa e medievalista Regina Chopik, num livro chamado Alegria, Verdadeira Resistência, lançado em 2020. Aspas. É neste sentido que o homem alegre é trágico, ou um homem trágico é alegre, como dizia Nietzsche, porque ele afirma a existência em sua totalidade, no melhor e no pior, na saúde e na doença. Este é, no fundo, o mais importante casamento ou compromisso de todo ser. Aquele que firma com a vida, do início ao fim, sem trapaças, sem mentiras, sem infidelidades. Fechem aspas. Fim da citação. Então, afirmar a vida é afirmar a vida na sua totalidade. Bem, eu digo aos senhores, vejam que situação a nossa. Ressalto, abram aspas, volta a Chopik, sem trapaças, sem mentiras e sem infidelidades. Os senhores têm a real dimensão disso. Esse que a Regina Chopik fala, sem trapaças, sem mentiras, sem infidelidades, não é com o outro. Essa é a questão maior, é com a gente mesmo. É eu não me trapacear, é eu não mentir para mim, é eu não ser infiel. Só que para que eu faça isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu quero, o que eu gosto. Até para que eu possa não mentir para mim. Até para que eu possa não me trapacear. Até para que eu possa não me enganar. Até para que eu possa não ser infiel a mim, não é ao outro. Nesse momento de afirmação da vida, ela está falando disso em relação ao próprio sujeito. Essa é a questão. Então, vou dar uma sugestão. Vamos correr, mas correr com vontade, porque a situação é delicada. A situação é difícil, é brincadeira, né? O correr, mas que a situação é delicada, é. Bem,
né? De que quando somos mensageiros do Apocalipse, as notícias correm rápido, as notícias boas não. Existe um ditado em francês que diz exatamente o seguinte: pas de nouvelle, bonne nouvelle. É um ditado francês. Um equivalente em português seria: notícia ruim chega rápido. Mas não confundam equivalência com tradução. Eu falei equivalente. A tradução do ditado francês, pas de nouvelle, bonne nouvelle, é: nenhuma notícia é boa notícia. Vejam que não é só no Brasil. Eu tenho a impressão de que é um hábito, não muito saudável, obviamente, da humanidade, se alimentar de notícias ruins, de notícias difíceis, de notícias que trazem algum tipo de sofrimento. Bem, de acordo com Chopik, voltando, a Chopik, tem que ter potência para afirmar a vida. Fechem aspas. Mas será que para se ter potência, eu estou falando, não seria também necessário se compor de relações humanas e animais, situações, leituras, teorias, músicas, imagens que nos potencializam ou, ao menos, ajudam a aumentar a nossa potência de existir? Tem aquilo que nos faz bem. Que, aliás, Spinoza, ele tem umas questões que eu acho assim muito interessantes. Alguma coisa não é bom ou mal por si mesmo. É bom porque nos faz bem. É mal porque nos faz mal. Então, a qualidade ou o atributo não estaria no objeto, estaria na gente, no nosso querer ou não. Bem, se assim for, como é possível que pessoas que priorizam, num português talvez antipático, mas bastante claro e objetivo, que se alimentam de notícias tristes e assustadoras, possam, de alguma forma, aumentar a sua potência? As notícias, o mundo ao nosso redor, ou ele aumenta a nossa potência ou ele diminui a nossa potência. Penso que seja justo o oposto. Tais ordens de notícias podem ajudar a despotencializar o sujeito. Ressalto que tenho cuidado de enviar notícias, imagens e vídeos de animais só para bicheiros, como eu. E ainda, de não enviar notícias, aspas, tristes para pessoas que sei que não estão bem ou que estão atravessando um momento difícil pelo motivo que for. Então, eu tento poupar. Se eu sei que uma pessoa não está bem, eu não vou pedir ajuda para um cão atropelado. Ela não está bem. Se alguém da família dela morreu, eu não vou pedir ajuda para resgatar um animal. É óbvio que não. Mas também não vou ficar perturbando com mensagens divertidas ou vídeos de autoajuda. Até porque penso que as pessoas precisam viver as suas dores, seus sofrimentos, e autoajuda definitivamente não é a minha praia. Como psicanalista, obviamente, nós acreditamos, nós psicanalistas, que as dores precisam ser vividas. Isso quer dizer que nós não podemos ou não devemos correr da dor, por um lado, e por outro lado também não temos que mergulhar nela. Nós temos que vivê-la. Nós temos que fazer do nosso corpo um rio, um rio, onde as águas fluem, onde os afetos fluem. O que vai intoxicando os sujeitos, as pessoas, são as obstruções, como um rio, que as pessoas vão colocando ali dentro muita coisa, vão jogando ali dentro muita coisa.
Aí quando cai uma tempestade, inunda. Inunda por quê? Inunda porque está obstruído. Aí vai inundar comunidades, bairros inteiros, enfim. Então, se nós pensarmos numa metáfora, né, fazendo uma equivalência, nosso corpo como um rio onde, né, os afetos eles devem fluir, e se viver a vida na sua inteireza é viver o que ela tem de melhor e o que ela tem de pior, nós precisamos viver isso. Agora, não é mergulhar nisso, nem correr, é viver. Bem, o segundo motivo foi que, na quarta-feira, dia 21, a assessoria de marketing ou de imprensa da faculdade me solicitou uma matéria sobre depressão. Para compor a matéria, eles me enviaram 4 perguntas e eu fui respondê-las. Certamente, respondi por escrito. Eu escrevo muito, eu leio muito e eu produzo muito, eu escrevo muito. Bem, e para mim, Virgínia Ferreira, escrever é uma forma de reflexão muito intensa e reorganizadora. Eu acredito na reflexão a partir da escrita. A nossa fala tem uma modalidade, a nossa escrita tem outra. Bem, dito de outra maneira, é elaborado um rascunho psíquico e que, ao passar a limpo, novas ou velhas questões, vai saber, fazem aparições e são elaboradas. É difícil traduzir em palavras a minha forma de reflexão quando eu escrevo, mas é uma espécie de zigue-zague ou de espiral mental que, se por um lado descentraliza, por outro centraliza. Então, em última instância, para mim, Virgínia, a maior capacidade de pensamento está na escrita, é a escrita. Ao produzir a matéria sobre depressão, refleti sobre muitos elementos em torno do tema. Porque quando eles querem uma matéria, eles enviam perguntas. E eu vou ser clara, eu não sei se tem alguém aqui da assessoria, mas como eles não são especialistas, não conhecem, muitas vezes eles fazem perguntas totalmente infundadas. E aí eu desconsidero as perguntas e faço um texto. Dessa vez, as perguntas não estavam tão fora assim, do tema, e eu respondi algumas delas, outras eu fui fazendo da minha forma, né? Bem, então, ao produzir a matéria sobre a depressão, refleti sobre muitos elementos em torno do tema, como, por exemplo, a banalização do sofrimento psíquico. Isso é uma coisa muito, muito comum. Tudo hoje é, 2 pontos. Se está agitado com palpitações, é ansiedade. Então, se a pessoa está agitada e está palpitando, se for adulto, é ansiedade. Se for criança, é hiperativo. Se está sentindo algo que não sabe dizer o que é crise de pânico. Se não consegue entrar no elevador, é fobia. Se está triste sem saber o motivo, é depressão. Se uma mulher, do nada, começa a gritar ou desmaia, é piti, é histérica. Se for um homem que começa a gritar ou começa a desfalecer, isso não é coisa de baixo, sei lá. Simples assim. Hoje foi tudo banalizado. E eu volto a insistir no mesmo ponto. Depois que a psiquiatria fez a passagem de psicopatologia para transtorno, tudo hoje é transtorno. Então, as pessoas hoje, elas estão fazendo uma festa com esses termos. E muitas vezes, outorgadas pela própria passagem de psicopatologia para transtorno. Bem, as pessoas, ao se sentirem tristes, sem um motivo aparente,
Porque a pessoa não saber o motivo não quer dizer que não tenha um motivo. Logo se autodiagnosticam com depressão. Então, ela amanheceu triste, não sabe por que ela está com depressão. Ela mesma fez esse diagnóstico. Não é simples assim. Aliás, está longe disso, bastante longe disso. Depressão é a total ausência de motivação para tudo. É a mais intensa fraqueza do corpo e da alma. É a ausência de força. É óbvio que quanto mais a depressão evolui, quanto mais a depressão aumenta, mais essa ausência de motivação e de força também aumenta. A ausência de motivação e da força é proporcional ao grau da depressão. Feito o esclarecimento básico, pode-se afirmar que, isso sou eu afirmando, eu, Virgínia Ferreira, o primeiro sinal da depressão é falta de vontade de fazer tudo aquilo que a pessoa sempre gostou de fazer. Então eu, Virgínia Ferreira, amanheço e digo assim, eu tô sem saco de caminhar. Eu tô caminhando, eu tô fazendo caminhadas. Aí eu digo assim, não tô com vontade de caminhar, eu não gosto. Eu, Virgínia Ferreira, isso é fato, eu não gosto de caminhar. Agora, se eu acordo e digo, hoje eu tô sem saco para estudar, hoje eu tô sem saco para brincar com as minhas meninas, com as minhas cadelas, aí tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de preocupante. Então, o primeiro sinal é a falta de vontade de fazer aquilo que o sujeito gosta. E ainda, atribuir a falta de vontade ao cansaço, ao clima, a aborrecimentos, enfim, a fatores que não são os reais causadores da doença. Isso a pessoa faz, a família faz e os amigos fazem. Quando uma pessoa está com dor de dente, ela corre para o dentista. Se ela percebe que está enxergando pouco, ela vai para o oftalmologista. Se ela sente uma dor no peito, ela corre para o hospital, à procura de um cardiologista. Ela percebe as mudanças no corpo dela. Mas quando ela percebe mudanças, que são mudanças psíquicas, comportamentais, aí elas têm medo de procurar uma ajuda. E é interessante, mas não é produtiva, é muito prejudicial, que ela própria, e as pessoas que a rodeiam, isso não é nada. Isso aí é porque você tem trabalhado muito. Isso não é nada. Isso aí é porque você anda brigando com seu namorado. Isso aí não é nada. E aí sabe o que acontece, senhores? A depressão vai aumentando. Aí, uma depressão que era leve passa para moderada. Aí a preocupação começa a aparecer. Só que quando a preocupação aparece, ela já tomou uma proporção muito grande. Eu volto a repetir. Eu lá na faculdade de medicina, eu acho que eu tenho mais horas de palestra do que urubu de voo. Eu dou muita palestra. E numa dessas palestras, éramos eu, no Dia da Mulher, e uma médica oncologista, especialista em câncer de mama. Imaginem minha situação. Marilda, eu acho que o nome dela é Marilda, se eu não estiver enganada, faz tempo. E a fala dela foi antes da minha. E ela falou, sabe por que o câncer de mama mata tanto? Porque a mulher está tomando banho, ela percebe um nódulo pequeno no seio. Sabe o que ela faz? Ela não toca mais no seio, como se magicamente, por ela não tocar mais, o nódulo fosse desaparecer. E aí esse nódulo, que era bem menor que um caroço de feijão, quando ela se dá conta, está do tamanho de uma azeitona. Eu digo que o sintoma psíquico é a mesma coisa.
ele vai tomando espaço. Ele vai tomando espaço silenciosamente. E você buscando, pensando no universo, desculpas ou argumentos que justifiquem o seu sintoma. Ele só vai aumentando. Não se iludam, ele não vai diminuir. Bem, nunca é demais lembrar que todo e qualquer sintoma ou doença psíquica tira do sujeito duas capacidades fundamentais da vida dele. A capacidade de se relacionar e a capacidade de produzir sua própria subsistência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa, quando ela está psiquicamente adoecida ou com um sintoma psíquico, ela vai se afastando do social, isso é muito claro. Aos poucos ela vai se afastando do social e do trabalho. Ela entra de licença por 3 dias, daqui a pouco ela entra de licença por 15 dias, daqui a pouco ela entra de licença por tempo indeterminado. Então, o sujeito sai do campo social, o sintoma o tira do campo social. E quanto mais, aspas, sintomático ele estiver, menos do campo social ele participa. E nós vamos ver que em Spinoza, é muito interessante, ele vai dizer que a nossa vida, nós somos seres afetivos, seres que afetamos e somos afetados. Então a vida é isso, é afetar e ser afetado. Essa pessoa que se afasta do social, como ela vai afetar e ser afetada? Sabe o que acontece? Em Freud, a gente diz que o campo existencial dela diminui. Diminui. E diminui cada vez mais. Spinoza vai dizer que ela fica cada vez mais enfraquecida. Cada vez mais ela vai se despotencializando. E aí a situação fica não irreversível, em absoluto, mas fica muito mais difícil, né? Bem, dessa forma, ele primeiro vai aos poucos deixando de fazer tudo aquilo que sempre gostou. Vai se afastando do social, vai se afastando do trabalho e, por fim, não sai mais nem de seu próprio quarto. Por fim, não toma mais banho, não se alimenta, nem conversa com os familiares e amigos. Ruma para a morte. Então, senhores, depressão mata. A gente precisa ficar bem atentos, muito atentos, porque a depressão, ela mata. Ela mata muito mais do que nós possamos imaginar. Ou ela mata através de um suicídio lento, que a pessoa deixa de comer, não quer mais comer, não sai mais do quarto, não toma banho, o sistema imunológico dela vai cada vez mais caindo, ela vai se tornando presa fácil de doenças oportunistas, ou ela vai para o suicídio, um suicídio direto, né? Então, uma pessoa, nós precisamos desmistificar isso, entender que a depressão é uma doença como outra qualquer e que precisa ser vista como outra qualquer desde o início. Bem, então, vamos ao amor e à depressão. Caminharei por Freud e por Spinoza e certamente esbarrarei em Nietzsche. Como ele ficaria de fora, Nietzsche, né? Nunca. Freud era spinozano e nietzschiano. De acordo com Marilena Chauí, uma filósofa, professora da USP, spinozana, especialista em Spinoza, ela tem 2 livros, A Nervura do Real, que tem 1.200 páginas, e A Nervura do Real 2, que tem 800 páginas. Muito interessante, ela é muito interessante, ela é muito interessante. Eu estudo muito Spinoza por ela, quer dizer, eu estudo Spinoza nas obras do Spinoza e estudo Spinoza através de Marilena Chauí, assim como eu estudo Nietzsche através das obras
da Regina Schopke, que é uma nietzschiana de mão cheia, muito inteligente, professora da UERJ, como eu estudo Nietzsche, a partir de Nietzsche, né? Bem, de acordo com Marilena Chauí, 2016, Freud era um filósofo. Ela fala isso em alguma das palestras e vocês vão entender por quê. E de acordo com Scarlett Marton, que é uma nietzschiana, fundadora do maior grupo de estudos em Nietzsche. O grupo de estudos em Nietzsche é um grupo internacional que tem aqui, tem na Alemanha, enfim, tem em vários países, e ela é a fundadora desse grupo de estudos, da revista Nietzsche. Ela é uma senhora extremamente interessante. Bem, então, de acordo com a Scarlett Marton, professora também da USP, ela diz que Nietzsche foi o precursor da psicanálise. Eu acho isso assim tão gentil dela, né? Bem, farei esse percurso porque venho estudando Spinoza e Nietzsche. Minha tese em filosofia, doutorado em filosofia, era no conceito de conatos, que é essa potência para a vida que o sujeito tem. Spinoza vai dizer, muito interessante, que o conatos, ele é essa potência para a vida, é a potência de regeneração, é a potência de transformação e de conservação. A morte e a doença vêm de fora, não vem nunca de dentro, nem no suicídio. Muito interessante isso, mas vamos devagar. Farei esse percurso porque estudando Spinoza e Nietzsche, e cada vez mais identifico aproximações entre Spinoza, Nietzsche e Freud. Seguindo uma ordem cronológica, temos Spinoza, para quem não sabe, foi um filósofo holandês do século XVII, que morreu com 44 anos. 44, muito novo. Morreu de tuberculose. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, morreu aos 56 anos, né? E Freud, médico austríaco, criador da psicanálise, séculos 19 e 20. Morreu de câncer na laringe. Antes de continuarmos, de darmos continuidade, eu gostaria de fazer 3 esclarecimentos. O primeiro, que muito me aborrece, é que as pessoas falam do Freud sem conhecer a obra dele e quem ele foi. Segundo, Freud não prescrevia medicamentos. Freud abandonou a medicina muito cedo e se tornou muito cedo psicanalista. Ele trabalhava com a palavra. Terceiro, Freud nunca trabalhou com o passado. Nós não trabalhamos com o passado. Nós temos uma noção de tempo baseada muito mais no tempo da física quântica do que o tempo proposto na física mecânica, dentro do cone de luz. Então, passado, presente e futuro é muito bom para organizar a vida em sociedade. Mas Freud diz que se alguma coisa aconteceu há 15 anos e me dói até hoje, isso não é passado, isso é presente. É simples assim. É simples assim. Se eu vou, daqui a 15 dias, fazer uma doação de sangue, e eu tenho medo, e começo a ter medo desde agora, isso não é futuro, isso é presente. Então, nós, psicanalistas, lidamos com o presente. Terceiro, foi Freud quem descobriu o poder analgésico da cocaína. Freud não era viciado. Freud não fazia uso recreativo, seja lá o que for, da cocaína. Ele fez uso da cocaína, uso local, porque ele tinha um câncer de laringe, que depois avançou para a boca, que maltratava muito ele. Ele usava um aparelho de ferro na boca. E terceiro, para Freud, não é tudo sexualidade. Freud apenas diz que a sexualidade faz parte da vida. Então, para que a gente acerte o passo, porque é muito ruim quando as pessoas falam de um determinado filósofo, de um determinado pensador, de um determinado teórico, sem conhecer. Então, para falar, a gente precisa conhecer. Bem, de acordo com Spinoza, segundo Marilena Chauí, 2016, por essência e por natureza, nós somos seres afetivos. Isso é lindo em Spinoza. As vivências corporais e psíquicas
são afetos. Nosso corpo e nossa mente são potências de existir e de agir. Nosso corpo e nossa mente. Spinoza denomina essa potência do corpo e da mente de conatos. Então, o conatos se escreve como se fala, C-O-N-A-T-U-S. Essa potência de existir é do conatos, é o nosso conatos. Então, ele pode ficar enfraquecido, mas ele está sempre em busca de regeneração, em busca de transformação, em busca de conservação. Aquilo que favorece o corpo, favorece a potência pensante da mente. Aquilo que prejudica a potência pensante da mente, prejudica em simultâneo o corpo. Então, Spinoza diz: nós somos em simultâneo um corpo e uma alma, sempre operando juntos, e essa relação com o mundo é afetiva. Somos originariamente seres afetivos. Então, o Spinoza, ele rompe com algumas tradições filosóficas, como, por exemplo, a tradição de que a mente vale mais do que o corpo. O corpo atrapalha a mente. Spinoza fala que não. O corpo não vale mais que a mente, nem a mente vale mais do que o corpo. O que nós temos Ana Cláudia, não precisa autorizar não, tá? Você pode entrar. Eu acho que já entrou. Bem, então, o que nós temos? Para o Spinoza, corpo e alma são juntos e simultâneos. Tem a mesma ordem de grandeza. Isso é muito importante. Isso implica que o corpo não é um agregado de partes, em primeiro lugar. É meio que um princípio da Gestalt, conhecido por todos nós. O todo é maior do que a mera soma das partes. Isso a Gestalt diz. Além do conceito de campo vital na mesma perspectiva, que é a perspectiva da Gestalt, que vai dizer que o campo vital é um campo de forças, agindo e sempre em relação a. Então, esse campo de forças que nós somos está dentro de um outro campo de força, que é o campo social. Então, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa totalidade está sempre de forma relacional no mundo. As forças psíquicas do sujeito interferem no campo e as forças do campo interferem no sujeito. Ou seja, é sempre relacional. Nós não somos uma célula em estado de livre flutuação. Nós temos um contexto sócio, histórico, econômico, afetivo, social, no qual nós estamos inseridos. Então, nós interferimos, ou numa linguagem spinozana, nós afetamos outros corpos, afetamos situações, enfim, assim como somos afetados. Bem, em Spinoza, o corpo é um composto de relações internas e externas com outros corpos. Existe uma relação interna. Nada existe no nosso corpo por acaso. Existe uma relação interna. E existe uma relação do nosso corpo com outros corpos, com o meio, sem nunca perder a identidade. E ainda, não há uma relação de hierarquia, eu acabei de falar, entre o corpo e o psiquismo. O corpo e a alma são juntos e simultâneos. Corpo e mente são ativos ou passivos juntos. Aí é que está a nossa questão na depressão e no amor. Aí é que está. Corpo e mente são ativos ou passivos juntos, por inteiro, em igualdade de condições e sem relação hierárquica de comando entre eles. Então, a mente
não manda no corpo, nem o corpo manda na mente. Eles são juntos, são simultâneos. Implica também que Spinoza propõe o afeto como afecções do corpo através das quais a potência de agir é aumentada ou é diminuída. Então, nós temos os afetos ativos, que são os afetos que aumentam a nossa potência de existir. E nós temos os passivos, que são aqueles que diminuem, que enfraquecem a nossa potência de existir. E o que são as afecções? As afecções, né, a gente pode dizer que uma afecção é a capacidade de afetar e de ser afetado por outros corpos sem se destruir, conservando-se, regenerando-se ou transformando-se graças às relações com outros corpos. Então, eu queria que vocês entendessem que isso é fundamental. É essa relação com o mundo, com outros corpos, que vai ou nos potencializar ou nos despotencializar. Na despotencialização extrema, nós estaremos na depressão. Na potencialização extrema, nós estaríamos na alegria, que aí nós estaríamos, se acompanhada de uma causa externa, nós estaríamos no amor. Mas farei o possível para que a gente chegue lá, né? Porque a hora não me ajuda, ou eu falo muito, eu não sei bem o que acontece, mas depois a gente pensa nisso. Todas as vivências corporais e psíquicas são afetos. Nós somos relação com tudo que nos rodeia. Com tudo. Não importa qual seja a relação. E isto que nos rodeia são causas ou forças que atuam sobre nós. A passividade, nós somos passivos quando o poderio das forças externas incide sobre nós. Mas é natural, originária, necessária. Não tem nenhum ser humano que não possa ser passional, ou seja, que não seja tomado por uma força externa, que não tenha paixões. A paixão é passividade. É passividade por quê? Porque a força que age sobre você, ela é externa. Porque o que vai dizer se você é ativo ou se você é passivo não é o afeto, é o lugar de onde a força dele é maior. Então, se o lugar de onde a força dele é maior é externa, você é passivo. Ele está agindo sobre você. Se o lugar de onde a força dele é maior, você é ativo. Bem, então, né, não há nenhum ser humano que não tenha tido paixões. Para isso seria necessário não ter um corpo, né? Tanto as paixões quanto as ações. Paixão é quando a força externa é maior. Ação é quando eu sou ativa, quando a causa do meu afeto é interna. Bem, a diferença está no lugar onde as causas são mais fortes. Quando a causa externa exerce um poder sobre nós, somos passivos, somos paixão. Quando a causa maior é interna e determina aquilo que sentimos, que pensamos, que fazemos e que queremos, nós somos ativos. Nossos afetos são ações. Então, quando eu determino, quando a causa é interna, eu sou ação, eu sou ativo. Bem, de acordo com Marilena Chauí, 2016, há 3 afetos originários. Alegria, o sentimento que temos do aumento de nossa força para existir ou agir, a forte realização do nosso ser, não é essa emoção passageira, que, né, nós estamos no campo filosófico, não estamos no campo do senso comum.
Então, eu tô alegre. Não, não é isso. A alegria é esse afeto, né? Esse sentimento que nós temos de aumento da nossa força. A tristeza, a mesma coisa. O sentimento que temos da diminuição da nossa força, a fraca realização do nosso ser. E o desejo, o sentimento que nos determina a existir e agir de uma maneira determinada. Então, os afetos não são simples emoções, como são banalizados. São acontecimentos vitais, seja o afeto que for. Eles são a medida das variações de nossa capacidade de existir e de agir. Isso é belíssimo. Se a gente parasse por aqui, eu já me daria por satisfeita. Se a gente conseguir entender que os afetos não são simples emoções, são acontecimentos vitais, eles são a medida das variações de nossa capacidade para existir e agir, isso é fundamental. O afeto, ele não é contingente, ele não está na ordem da contingência, ele não está na ordem do possível, ele está na ordem da necessidade. Bem, quando a alegria, né, essa força, esse sentimento de aumento de força é acompanhada de uma causa externa, ela se chama amor. Ela é acompanhada. Acompanhada. Ela não é determinada pela causa externa, ela é acompanhada. Se chama amor. Quando a tristeza é acompanhada de uma causa externa, acompanhada, se chama ódio. Quando o desejo é alegre, se chama contentamento. Quando ele é triste, se chama frustração. Bem, um afeto, ele nos potencializa ou nos enfraquece, dependendo do lugar onde está a causa dele. Quando eu procuro notícias tristes, onde é que está a causa do meu afeto? Interrogação. Se a causa maior for interna, nos potencializa. Eu não consigo pensar que quando nós procuramos notícias tristes, nós estamos nos potencializando. Eu não consigo. Ou nós estamos enganados. Porque nós nos enganamos. Se a causa maior for externa, nos enfraquece. Isso porque quando a causa é externa, ela é imaginativa. Essa é uma importância muito grande entre a causa externa e a causa interna. A causa interna, em geral, é um esclarecimento da mente sobre o real. E a causa externa, ela é sempre imaginativa. Esse é um dos motivos dos nossos enganos. Quando nós nos deixamos conduzir por causas externas, por causas imaginativas. Essa é uma questão para a gente. Mas quando nós esclarecemos a mente, quando nós nos aproximamos do real, aí a causa é interna. Bem, então, uma paixão, ela é enfraquecedora quando a causa é imaginativa. Quando a causa é externa, ela é potencializadora quando a causa é interna. Ou, em outras palavras, quando há um esclarecimento da mente em relação ao real. Então, uma paixão, que é um afeto, uma paixão não é necessariamente despotencializadora. Ela é despotencializadora quando a causa é imaginativa, quando a causa é externa. Porque quando nós passamos da causa externa, da causa imaginativa, para a causa interna, ou seja, para um esclarecimento da mente sobre o real, nesse sentido, aí a causa passa a ser interna. Aí nós deixamos de ser passivos e passamos a ser ativos. Nós deixamos de ser servos
Porque quando nós somos tomados por causas externas, nós perdemos a liberdade. Isso é muito importante que os senhores entendam. Nós perdemos a liberdade. Nós somos servos. Servos do outro. Daquele que está exercendo essa força sobre a gente. Bem, faltam 4 minutos para as 22 horas. O Instagram vai me derrubar. E eu não terminei a minha live. Então, eu vou pedir aos senhores 4 minutos. Eu vou sair, baixar esse vídeo e vou entrar de novo para poder terminar a live. Então, eu peço aos senhores que saiam junto comigo, por gentileza, me façam essa gentileza. E eu volto às 22 horas para nós darmos continuidade. Desculpa, gente, mas de fato eu falei muito, mas a gente volta a isso. Até daqui a pouco.